Pensando sempre em otimizar o seu tempo, agora a novidade é que você pode fazer tabelas automáticas com apenas um clique utilizando os meus blocos dinâmicos. Então vamos utilizar o comando aqui, basta digitar o comando, selecionar os blocos, dar Enter e clicar aqui para posicionar a sua tabela. Vai aparecer aqui o símbolo, a descrição, a quantidade de cada elemento. E funciona para os blocos de luminotécnica e também de hidráulica. Funciona para qualquer bloco, na verdade. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, olha só. Ele também faz o quantitativo de hidráulica. Então, gente, para baixar, você vai acessar o link que está na minha bio, o link do meu Instagram, vai estar lá na minha bio, AutoLisp. Então, você clica ali e baixa, tá bom? Para instalar, você vai digitar app-load. E aqui, primeiramente, você vai clicar em Startup Switch, você vai clicar em Contents. E aqui você vai clicar em ADD e instalar o AutoLisp, tá? Você seleciona e clica aqui em abrir. Isso vai fazer com que toda vez que você abrir um novo arquivo, ele já vem carregado, tá? Depois disso, você seleciona aqui de novo, nessa janela que já abriu, e você clica em Load. PT é em português, EN é em inglês, tá? Você clica aqui em Load para carregar esse arquivo. Os próximos que você abrir já vai vir carregado. Então, você vai digitar o comando BLC e ele consiste em selecionar os itens e ele vai fazer a tabela de forma automática. Ainda eu não dei o OK, né? Porque aqui está na parte de selecionar os objetos. Ainda eu não dei o OK, mas quando eu der, ele vai fazer a tabela de forma automática. Mas provavelmente essa tabela vai ficar muito grande, mas aí eu já vou ensinar para vocês como que se configura, tá? Ok, aqui vai pedir um pouco de inserção, ó, como vocês viram, a tabela ficou muito grande. Mas aqui a tabela ela pega o símbolo, né, do bloco, ela traz a descrição do bloco e a quantidade. Todos aqui estão com uma quantidade, né, mas eu vou copiar, fazer cópias dos blocos aqui só para vocês. Isso aqui não é um projeto de elétrica, só para simular aqui para vocês como se fosse, tá? E aqui eu só vou fazer cópias aqui dos blocos para aparecer mais as quantidades nas tabelas, tá? Eu já vou explicar para vocês como que se configura também a tabela, tá? Bom, gente, vai digitar Table Style, né? E aqui a gente configura a tabela. Para quem tem o meu template, já vai vir aqui com a tabela geral, né? E você vai clicar aqui em Modify, selecionar a tabela, vai clicar em Modify, e o tamanho da tabela se configura através do tamanho do texto que se adapta. Como vocês podem ver, aqui está 4.5. Então, a gente pode colocar 0.45, tá? O texto. Ó, aí, para cada item desse, você vai ter que modificar o tamanho do texto. Header vai ser 0.45. E o título vai ser 0.6. E é isso mesmo. Vamos dar um OK. Aí quando você ativar o comando, a tabela já vai estar configurada em relação ao tamanho. Dá o comando aqui, vamos dar um OK. Vamos especificar o ponto. E ainda está um pouco grande, né? Então vou digitar Table Style. Vamos diminuir um pouquinho mais. Vai colocar um zero aqui, acrescentar um zero. Vamos OK. VLC. Seleciono os blocos. Enter. Especifica um ponto e aqui já fica a tabela. Então, como eu expliquei para vocês, o tamanho da tabela vai ser em relação ao tamanho do texto, tá? Como aqui eles colocam símbolos, colocam a descrição e a quantidade. Pessoal, esse AutoLisp não fui eu que fiz, tá? Ele é disponibilizado de forma gratuita. Eu vou deixar os créditos na hora que vocês baixarem, eu vou deixar lá um arquivo com os créditos. Mas eu fiz modificações no texto que aparece da tabela, entendeu? Vou dar um Ctrl Z aqui para aparecer. Então, eu coloquei aqui o símbolo, descrição e quantidade, porque eram outros nomes lá. Lembrando que, como qualquer tabela do AutoCAD, você pode editar.
Então, se você quiser colocar, por exemplo, tabela, eu coloquei tabela porque como é genérico, né? Então eu não posso colocar a tabela de luminotécnica, porque senão seria específico. Então eu coloquei um nome genérico. Você pode vir aqui, clicar aqui, ó, colocar o nome que você quiser, tabela elétrica, tá? Então isso aqui é editável, tá? Fique ciente disso. Você pode modificar a cor do fundo, você pode colocar, modificar o texto, né? Colocar negrito ou não, enfim, tá? Aí é com vocês. E aqui, quando você vai criar a tabela, ela vai criar com a layer que está ativa no momento. No momento, a layer que está ativa é a layer 0 com uma cor verde. Por isso que saiu assim, tá bom? Bom, pessoal, agora que eu expliquei para vocês como funciona, eu preciso explicar também algumas limitações e algumas questões, tá? Primeiramente, uma das limitações desse AutoLisp é que ele não funciona para blocos dinâmicos. Ele não consegue captar o nome dos blocos dinâmicos e sim de blocos estáticos. Calma que eu vou explicar para vocês. Não. No AutoCAD existem os blocos estáticos, que são esses bloquinhos aqui que ele não tem nenhuma vista, né? E você pode flipar, você pode rotacionar, né? Eles têm essas questões dinâmicas, mas ele é estático, ele é um bloco só. Só que existem outros blocos que têm outros blocos dentro desse bloco, entendeu? Tipo, tem um bloco mãe, e aí dentro desse bloco mãe tem outros blocos. Então, por exemplo, esse aqui, ó, posso escolher tomada baixa, tomada média. Então tem vários blocos dentro de um bloco. Como, por exemplo, também esse bloco aqui de vista, olha só. Eu posso pegar aqui a vista do botão, lateral, frontal. Então, dentro desse bloquinho, eu tenho outros blocos. Então, o que acontece? Ele só vai pegar o nome do bloco mãe, tá? Isso não necessariamente é um problema. No caso de blocos de elétrica, seria um problema, porque ele não vai conseguir captar as informações. Então, se você for utilizar esse bloquinho mãe aqui, ó, ele não vai captar, entendeu? Ele não vai conseguir distinguir. Então, você teria que utilizar os blocos estáticos de elétrica que estão aqui, ó. O bloquinho aqui, ó, ele é único, não tem outros blocos dentro dele, entendeu? Então, seria nesse sentido. Eu coloquei outros blocos de luminotécnica aqui para vocês. Então, tem blocos estáticos aqui, ó, que são únicos. Eles já vêm configurados, tá? São únicos. E tem esse aqui, bloco dinâmico, que é o bloco mãe, que tem todos esses bloquinhos dentro dele. Então, se você quiser utilizar para projetos de elétrica e para projetos de luminotécnica, vocês vão ter que utilizar os blocos estáticos. Porém, no que se refere aos blocos de hidráulica, aí a coisa já é diferente. Então, por isso que eu expliquei para vocês que não necessariamente isso é uma questão totalmente negativa. Porque nos blocos de hidráulica, o que acontece? Nós temos esse joelho aqui, né? E ele tem 3 vistas. Então, como ele captura apenas a informação do bloco mãe, então se eu colocar no projeto um joelho na coluna, um joelho descendo e um joelho em perfil, ele vai identificar com um objeto só, apenas um joelho. Então ele identifica que naquele projeto tem 3 joelhos e não 3 joelhos diferentes, porque eles são blocos iguais, se é que vocês me entendem. Porque eles são blocos iguais, então a quantidade, para conseguir quantificar, ele vai quantificar como sendo 3 joelhos. Né? No projeto, na vista, ele aparece em vistas diferentes, mas são o mesmo objeto. Algumas novidades em relação ao bloco de hidráulica. Tem as novidades dos blocos de luminotécnica, que são esses novos aqui. Tem os estáticos e tem o bloco mãe, né? E os de hidráulica, agora você pode escolher a vista aqui, certo? E com Ctrl 1 para aparecer aqui as propriedades, ó, quando não aparece, você clica Ctrl 1, aparecer as propriedades. Aqui você pode escolher o diâmetro. Você pode escolher também a vista, se você quer perfil, coluna que desce ou coluna que sobe, tá? Eu fiz essa atualização aí. Eu vou testar aqui para vocês, para mostrar para vocês, ó. Esse aqui, ó, vou criar aqui a tabela. E como vocês podem ver, deixe se bugar a cor aqui do bloquinho, você vem e utiliza o comando Match Prop, tá? E, ó, ele pode vir bugado assim, você
por esse comando matprop, MA, Enter, seleciona o cor que você quer e clica aqui no bloco. Então, como vocês podem ver aqui na tabela, ele quantificou o joelho de 90 graus como 3 quantidades, mesmo em vistas diferentes. Então, esse aqui, ó, é um joelho de 90, esse também, em vistas diferentes, ele conseguiu quantificar como sendo um único bloco. Então, essa questão de quantificar o bloco mãe não necessariamente é algo negativo. Bom, pessoal, esse AutoLisp, ele, como eu expliquei para vocês, aqui na descrição, ele vai pedir o nome do bloco. Portanto, quando você for criar um bloco, ou você for utilizar um bloco do AutoCAD, é muito importante que esse nome esteja correto, porque senão, se você criar um bloco com um nome qualquer, vai aparecer esse nome aqui na descrição, tá? Então, para isso, né, pensando nisso, eu procurei por um AutoLisp em que ele facilitasse a forma de renomear os blocos do AutoCAD. Esse AutoLisp também não fui eu que fiz, mas eu tive que alterar ele porque ele só funcionava para blocos estáticos, ou seja, bloquinhos que não tem, que são apenas um bloco. Eles não funcionavam para blocos dinâmicos, ou seja, bloquinhos que tem um bloco mãe que tem outros blocos dentro, tá? Ele não funcionava. Aí eu tive que fazer essa alteração para funcionar para vocês, tá bom? E aí você vai digitar app load, o mesmo esquema, clicar aqui em contents e selecionar. E vai ser esse aqui, BR name. Aí você vem aqui e clica em load, tá? O que acontece? No AutoCAD, para você renomear um bloco, é muito complicado, porque quando você clica aqui, ó, não existe a opção de renomear o bloco. Quando você clica com o botão direito, né, deveria ter, né, para facilitar. Então você teria que utilizar o comando rename. E aí você vai clicar aqui em blocos e aqui ele vai aparecer todos os nomes dos blocos. Só que, por exemplo, esse bloco aqui 011, eu não sei que bloco que é. Entende? Então isso já dificulta bastante. Esse AutoLisp, ele vai funcionar da seguinte forma. Você vai digitar brename, BR já aparece ali. Você vai selecionar o bloco. E aqui, ó, na pontinha do mouse, vai aparecer o nome que você quiser. Então, basta digitar o nome que você quiser, dar Enter, e você vai conseguir renomear o bloco de uma forma muito mais simples, né? Porque no AutoCAD tem todo esse esquema de você digitar rename, colocar aqui o nome do bloco que você quer modificar e o nome novo, né? Mas aqui você não consegue, tem que selecionar aqui pela lista, ou colocar, ou digitar o nome aqui. E com esse AutoLisp ele facilita bastante, porque basta você digitar o comando, selecionar o bloco que você quer modificar e apenas colocar o novo nome do bloco, da Enter, que ele já vai aparecer, tá bom? E lembrando que quando você quiser conferir o nome de um bloco qualquer, basta selecionar ele, tá? Um Ctrl+1, que vai aparecer essas propriedades aqui, e aqui, ó, em Name vai estar o nome do bloco. Então, vou deixar para vocês esses dois AutoLisps aí para que tem essa interatividade, né, entre eles, para facilitar a vida de vocês. E para baixar, basta ir lá no meu link do perfil, no link da bio e baixar.